propriedade dos materiais. Então, agora a gente vai conhecer cada material, material polimérico, metálico, cerâmico, e vamos falar das propriedades de uma forma geral desses materiais. Então, a gente fala de uma classificação tradicional dos materiais, que está lá no cálice, essa classificação, onde a gente tem três classificações, que são as tradicionais: metais, cerâmicas e polímeros. Aí a gente tem os compósitos. O que são os compósitos? Os compósitos é a composição de dois desses materiais, ou três, às vezes. Então, quando eu uno cerâmica com polímero, ou cerâmica com metal, eu tenho um compósito. Tiago, você é de engenharia civil ou de elétrica? O engenharia civil. Beleza. O concreto armado, você sabe o que é já, né? Você já vai estar perto de se formar, né? Você já está no 10º? Não, décimo não. Professor, é porque minha grade está bem confusa. Mas eu tô no sexto. Então, por Pronto. enquanto, tenho uma ideia. O que é um concreto armado? É um compósito, eu acho, né? Isso, de quê? De metais e cerâmicas, eu acho. Isso, perfeito, exatamente. Então é um compósito. Então ele é uma cerâmica que é de matriz de cimento com particulados de areia, né? Pequenos particulados de areia e particulados maiores de bibrita, né? E dentro disso daí, dessa matriz cerâmica, a gente ainda tem essa armação metálica. Então, essa armação metálica, ela está dentro da cerâmica por algum motivo. Não é isso? Não é por nada, porque poderia ser só construído de cerâmica, pô. Inclusive, há tempos atrás, não existia o concreto armado. Então, era feito só de cerâmica, tinha casas que era feito... Perceba que a armação, ela é importante. Bota aí na sua cabeça aí, volta aí um tempo atrás, naquelas casas, aqueles barracos que era feito de argila, né? Aquelas casas de barro que a gente chamava. Mesmo contendo o barro, que é a parte da cerâmica, né, argila, tinha armação de madeira. Tinha armação de madeira e argila. Por quê? Porque não se sustenta sozinho. É preciso disso para ter uma junção, é preciso para ter a parte de resistência à tração, resistência aos intempéries da temperatura, resistência à compressão, tudo. Então, essa inserção de um material metálico dentro da matriz cerâmica, ela traz diversos benefícios. Então, hoje em dia, a gente tem muitos tipos de materiais compostos. Você pode botar na sua cabeça aí, não sei se você sabe, mas lá na Unime, toda aquela estrutura ali, eu costumo dizer para os alunos, pessoal, tudo isso daí é papel, pô. Essa estrutura aí toda da Unime praticamente é papel, é o 70% papel, 80% papel e tem um pouco de cerâmico, que é o parte do gesso. O drywall é 70% papelão, 30% gesso, que é uma... Então, isso é uma forma de construção, entre aspas, sustentável. E também é uma forma de construção otimizada. Por que, professor, é uma forma de construção otimizada? Semelhante à construção de uma laje também, que se usa isopor hoje em dia, que a gente chama que é construção otimizada, é porque a relação de material gasto e de valor do produto em relação ao peso é muito boa, porque fica mais leve a estrutura. Então você não vai precisar fazer o quê? Se eu torno as minhas partes superiores mais leve, em que parte que eu vou economizar, Thiago? Dentro da construção civil. Seria no fator dinheiro, né? No custo-benefício, né? No custo, na verdade. Vou repetir. É Se isso? eu se eu estou trazendo Hum, uma boa. menor peso nas estruturas em cima, né? Uma laje com feito de cartão, feito de placas de isopor, né? As minhas paredes feitas de drywall, né? Tendo, obviamente, né, algumas pilastras de sustentação. Eu pensando desse jeito, eu vou estar não só economizando na questão dos produtos, mas eu vou estar Sim. economizando uma parte muito, mas muito importante na construção civil, que é... E professor, vou ficar sem responder isso aí, viu? Vai responder sim, vamos lá. Vou te ajudar. Eu vou deixar mais leve a construção, o edifício, por exemplo. Deixar mais Ah, o leve. que O você que é que eu vou economiza?
economizo, Uma parte importante. trabalho, eu acho. Não, não é Em trabalho. que processo, vou melhorar a pergunta, em que processo da construção civil você vai diminuir o custo se você projetar uma estrutura mais leve? Ma- Materiais, Em que, obviamente, né? ó a pergunta, em que É, processo você vai diminuir seus custos e diminuir seu tempo também, né? Se você sim. projetar uma estrutura mais leve. Que processos. Professor. Travei aqui. Qual o primeiro... Travei, né? Beleza, vamos lá. Qual o primeiro processo de uma construção de um edifício? É, como é que se diz? Fazer a planta, né? A qualificação do terreno, território. É essa, praticamente, a primeira. Antes de tudo, claro, saber o que vai ser o edifício, Não, estudar direitinho. a planta é a parte de projeto, tá? Sim, Vou melhorar a pergunta. Qual é o primeiro processo na execução do projeto? na execução. Hum, Caraca. vamos lá, velho. Não admito, não. Você é sexto semestre. Você tá se Esse formando, vai se semestre. formar daqui a 2 anos. Como é É que você. isso. Vamos lá. Te deram. Você tem, Tiago, você tem que construir uma casa. Você começa por onde? Pelo chão. Você começa pelo, você começa pelo chão. Você constrói a casa pelo chão só. Aí não vai. E a fundação da casa? E o chão dentro da casa. Essa palavra não tô conseguindo, tá conseguindo lembrar. Fundação da casa. Exatamente. Era isso que eu queria que você falasse só, o processo de fundação. É isso. É porque, professor, vou te explicar uma outra coisa. Como eu tô aqui no trabalho, tipo, não é dando desculpa, não. Mas eu trabalho na UTI, dentro do hospital. Ah, Então, as meninas entendi. do nada aqui chamam, entendeu? Aí, às vezes, Ah, tô não, tranquilo. desfocado, assim, entendeu? Não, Aí só. me chama e eu travo assim, não, é o que você quer mesmo? Ela vai, não, isso. Ah, pronto. Voltei para esse raciocínio e pega a coisa, entendeu? E é uma Sem coisa problema fácil. nenhum. Sem problema, Tiago. Já é muito louvável você estar aí no sábado, mesmo trabalhando, assistindo a aula. Isso aí já é fora do comum, né? Tanto que a gente tem 9 pessoas no grupo aqui e você foi o único que entrou para assistir a aula, né? E outra coisa, eu acho que eu não vou cancelar e nem vou desistir. Mas acho que eu já fiz essa matéria, já cursei essa Uhum. matéria, professor. Eu vim da instituição, eu vim da Unijorge. E lá eu cursei até o sexto, eu voltei agora para esse São Paulo Unime. E lá acho que eu peguei essa matéria no quarto semestre, foi no terceiro. Uma Ah, coisa então assim. você E, pode pedir para não, mas dispensar. é isso, eu já fiz isso já em outra matéria, que é Física 3. Eu tava Uhum. cursando e aí vim pra essa. Só que eu tô gostando toda da matéria do senhor agora aí, de novo, Uhum. porque eu peguei um professor bem chato, bem. Uhum. Ele chegava na sala falando parte técnica completa. Ele chegava Uhum. com o começo mesmo, para entender como seria a matéria, como o senhor tá explicando Sim, agora aí. E sim. nisso, deixando mais animado em cursar de novo essa matéria, entendeu? Massa, que bom. Então, Sim. beleza. Aí, tô querendo mesmo cursar. E eu até fiz um trabalho que eu vou tentar mudar, Uhum. que é sobre uns argamassas, gilas que está sendo feitas, que você coloca, né, na parede, que está com rachaduras, e elas mesmas fazem o processo de reconstrução. Elas se Uhum. juntam, elas se juntam e não ficam mais rachaduras. Olha É bem aí, como se já é uma pesquisa para parcial que você pode trazer aí para a próxima exatamente aula. como se fosse biomassa, se não me engano, biomassa. Uhum. Se tivesse vida mesmo, entendeu? Que é feito de fungos, se não me engano. De fungos e tal. Então, é muito legal essa matéria. Eu estou gostando mais Massa. ainda funcionando agora aí. Então, é Show isso. de... E qualquer coisa, qualquer erro meu aí, me desculpe, viu? Não, tranquilo. É o que eu estava forçando assim para que você tenha, como eu peço para os meus alunos, o Sim. raciocínio lógico é muito importante para o engenheiro. Ele tem que Sim. entender como é que as coisas Mas, acontecem. A fundação você vai economizar, porque a fundação ela está diretamente ligada à quantidade de carga, né, que vai estar sim, acima dela. Então, se vai você suportar exatamente. faz um prédio de 25 andares, você vai ter que ter uma fundação muito maior do que de um prédio de 10 andares. Então, a Aham. fundação, tanto a parte da questão da largura, né, de que você vai fazer Sim. lá a fundação, quanto a parte da profundidade, até onde você vai.
tem até um exemplo mesmo, professor, que teve um caso, acho que é recente, que construíram um apartamento, que nesse apartamento, cada apartamento tinha sua piscina, mas não Hum, calcularam, né, a piscina cheia, calcularam vazia. E nisso ok. a fundação não suportou, não suportava ela cheia. Então, os apartamentos estavam liberados, mas não podiam encher as piscinas. Olha, rapaz, que coisa interessante. Pois é, exatamente. Senão Que podia eu. dar rachadura e tal, e acabar, né, tendo uma tragédia. Aham. Rapaz, que. Mas essas coisas hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, antes era bem difícil. Se você fez um prédio, levantou o prédio todo e fez a fundação errada, já era, meu irmão. Derruba e faz outro. Hoje em dia a gente já tem algumas tecnologias avançadíssimas que podem melhorar, aumentar, né, a capacidade de sustentação de um edifício. E tem fundações que são projetadas para cada lugar. Por exemplo, no Japão mesmo, que lá tem muito terremoto, né? Lá tem vários apartamentos, prédios que tem fundações que elas se mexem junto com o terremoto, não Uhum, fazendo com que caia. Ele, ele vai no movimento do terremoto mesmo, entendeu? E nisso exatamente. acaba gerando mais tempo do território, do edifício em si, Isso. entendeu? Eu vou te dizer que tem até uma coisa interessante, que é um documentário que fala só sobre construções incríveis. O nome é exatamente isso, Construções Extraordinárias. É um documentário, não sei se é da NetGeo ou se é da Discovery Channel, mas que tem tanta coisa de interessante. Por exemplo, você deu esse exemplo do Japão, que é um exemplo que a gente já entende que vai ter que construir algo que amortize a energia dos abalos sísmicos, né? Sim, Mas tem situações de prédios, o maior prédio do mundo mesmo, um dos maiores prédios do mundo, se eu não me engano, ele foi feito dentro desse prédio, ele tem uma bola de ferro maciça de não sei quantas toneladas. Por quê? Porque ele foi sim, construído em Dubai, e além do Dubai, ele foi construído numa parte de extremamente de intempéries, né? Muito vento, chuva. Então fazia com que o prédio era tão alto, tão esguio, né? Ele era muito esbelto. Então, eu falo isso até na disciplina assim, Resistência dos Materiais, né? Que eu já dei também. Eu falei de já quão peguei sim. incrível é isso. Porque quando tem um balanço, dá para ver, inclusive, ele balançando. Quando ele balança para um lado, aí essa bola ela faz o contrabalanço, fazendo com Sim. que a estrutura fique normal. Então, é muito interessante as estratégias e as tecnologias utilizadas e o pensamento do arquiteto que fez isso, do engenheiro, o engenheiro junto com o arquiteto, para garantir isso daí. É muito interessante. É, perfeito. No Cazaquistão também tem dentro dessas construções extraordinárias, falo, no Cazaquistão tem um museu, né, que ele é em forma piramidal. Só que nesse local lá no Cazaquistão é o local de maior variação térmica do mundo. Então ele sai de tipo -12, -14 graus Celsius e vai até 40 graus Celsius. Então essa variação faz com que haja aquela dilatação, né, dos materiais. Então, muitas estruturas lá racham e tal, e ele criou uma estrutura móvel. Então, a estrutura ela dilata e contrai, através de roletezinho assim. Ela dilata e contrai de acordo com a variação da temperatura. Outra coisa muito interessante também. Muito legal mesmo. Pode assistir aí, bota aí na Vou sua assistir. agenda aí. Construções Construções extraordinárias. extraordinárias. Vou até salvar logo aqui. Então aí a gente tem classificações dos materiais. Aí tem essas três principais, metais, cerâmicos e polímeros. Tem os compósitos, que é a mistura de dois ou mais desses. Temos os semicondutores, temos os biomateriais e temos os nanoengenheirados. Então, os semicondutores são materiais que são processados humanamente, né, através da mão humana, para conduzir de acordo com o bem-querer do engenheiro. Então, o Tem processo vários, né, material. professor? Oi? Tem computadores, tem muitos, né? Isso, São feitos praticamente computadores. isso. Os semicondutores são muito utilizados na construção, no desenvolvimento de dispositivos eletroeletrônicos. Os biomateriais são materiais utilizados muito na medicina, né, como esses tipos de materiais, eles precisam ter um estudo muito aprofundado por conta da questão da rejeição de algum tecido, porque são muito utilizados como próteses, marca-passo, esses tipos de materiais são utilizados
utilizando algum tipo de matéria orgânica ou não, pode também não utilizar. E os nanoengenheirados, que são materiais de escala nanométrica, né? Tem alguns materiais que são utilizados, muito utilizados na medicina também, mas está sendo utilizado também já em eletroeletrônicos, em diversos outros dispositivos. Vamos falar de cada um deles. Esses é a classificação tradicional, como eu falei para você, está lá no Callister. Materiais combinados e aqui os materiais avançados. Vamos ver cada um deles aí, entender um pouquinho de cada um e dar exemplos, né? Então, a classificação dos materiais. Primeiro, os metais. Quais são as características dos materiais metálicos? Geralmente, eles se combinam para fazer alguns tipos de liga, né? A gente sabe que um dos materiais mais utilizados na engenharia civil é o aço. Então, o aço nada mais é do que o ferro com uma determinada quantidade de carbono. Essa determinada quantidade de carbono vai criar uma porrada de classificações de aços, né? Então, você vai ter aço 1025, aço 1020, que tem alguns nomes populares, né? Aço doce, aço amalgamado, aço... Tem uma porrada de classificações. Então, qual é a grande característica dos metais? Ligação metálica, onde você tem elétrons livres, né, aquela nuvem de elétrons, e a explicação da condutibilidade boa, elétrica e térmica dos metais é justamente em virtude desses elétrons livres, né, que permite carregar energia e eletricidade. Eles não são transparentes à luz, tá, visível. Na maioria dos metais, eles são sólidos na temperatura ambiente. Qual é o único material metálico que é líquido na temperatura ambiente? Você sabe, Tiago? Nem aquelas perguntas, né? De quem quer ser um milionário. Qual é o O único único, o qual é líquido o único material metálico que é líquido na é temperatura aquele, ambiente? eu não sei o nome, eu sei onde usa, nos termômetros, né? Isso, muito bem. Exatamente. O mercúrio. Mercúrio, isso. Pronto. Mercúrio. Se tivesse as opções, você ia acertar. Se tivesse A, B, Ia, C, D, E. ia, com certeza. Beleza. Então, o mercúrio é um material metálico, mas que ele está nas temperaturas, né, normais, nas CNTPs, ele é líquido. Geralmente, ele tem são resistentes e deformáveis, né, por isso eles são utilizados em grande escala na parte de estruturas, e são muito utilizados para, como eu acabei de falar, né, para aplicações estruturais. Tem aparência também lustrosa, né, quando você pole ele, ele vai ter uma superfície refletiva, e por isso também são utilizados em joias para trazer atração comercial, né? Quando você faz o polimento de uma prata, de um ouro, né? Você torna aquele material mais atrativo para o consumo. As cerâmicas, né? Materiais cerâmicas são uma combinação de materiais metálicos e não metálicos na tabela periódica, né? A cerâmica está ali, né? Com, vamos supor, óxido de silício. Então, você tem oxigênio, que é um elemento não metálico, né? Faz parte dos não metais, com o silício, né? Que é um material metálico. Então, você sempre ter metálico com não metálico, você forma a cerâmica, né? Que a gente está acostumado. Geralmente são óxidos, nitritos e carbetos. Geralmente são isolantes de calor e de eletricidade, né? Eles são mais resistentes à temperatura e ambientes severos que os metais e polímeros. E com relação às propriedades mecânicas, eles são duros, né? Se você for tentar comprimir um pedaço de telha, vai ser difícil. Se você tentar esticar ele, você vê que ele é duro, ele tem uma consistência dura. Agora ele é frágil. Se deixar derrubar, você quebra. Você pega um prato, você deixa derrubar, ele vai partir em vários pedaços. E em geral tem uma densidade baixa, né? Eles são leves. A gente tem os polímeros, né? Os materiais poliméricos são geralmente compostos orgânicos, baseados em carbono, hidrogênio e os elementos não metálicos. Os polímeros, eles podem ser classificados e facilmente identificados por moléculas de hidrocarbonetos. Então, um polímero você consegue identificar ele facilmente. O que é um polímero, professor? Dá um exemplo aí. Polímero é o que a gente chama de plástico, né? Que a gente usa essa nomenclatura de forma errada. Que plástico é uma característica do material. Então, costumo dizer para os meus alunos, a partir dessa disciplina, vocês têm que excluir essa nomenclatura para determinar um elemento, um material. Então, não vai chamar, isso aqui é de plástico, né? Não, isso aqui é feito de um polímero, né? Um polímero termofixo, termorrígido, o que seja. Ah, esse aqui é um polímero. Esse copo aqui, que a gente chama copo plástico, na verdade é um polímero termoplástico.
certo? Porque plástico é uma característica do material, é uma fase do material, né? Tem fase elástica, fase plástica. Então, a outra importante característica dos polímeros é que eles são formados de moléculas muito grandes, têm baixa densidade, podem ser extremamente flexíveis, né? E inclui aí o que a gente chama de plásticos, borrachas e etc. E temos os compósitos. Os materiais compósitos são constituídos de mais de um tipo de material insolúvel entre si. Então, é um tipo de material insolúvel entre si. Então, eu posso ter um compósito feito de cerâmica, só que uma cerâmica numa fase, outra cerâmica em outra e outra cerâmica em outra, que é o caso que acontece com o concreto. Concreto você tem o cimento, que é a matriz, você tem a areia, que é o componente de condensação, né? E você tem a brita, que é o componente de distribuição da energia, da carga. Isso tudo a gente vai aprender quando a gente vai falando de materiais compósitos. E a gente também tem um exemplo bom dos compósitos é que os compósitos, qual é a principal diferença dos compósitos para os outros? Os compósitos, você tem possibilidades mil. Você que vai criar, você constrói um novo material juntando materiais já existentes. Então por isso que a gente estuda bastante a arquitetura de compósitos, certo? Porque o compósito, no final das contas, ele vai ser um novo material. Porque você vai estar juntando materiais diferentes para criar um novo material. Aí tem como exemplo, muitos exemplos aí, a fibra de vidro, a fibra de carbono, a gente tem também o próprio concreto, que a gente já falou. Muita gente não sabe, mas o pneu é um compósito, porque você tem a matriz polimérica, que é a borracha, né? A borracha é um polímero elastômero, e você também tem por dentro daquela borracha passando fios de um material metálico. Então, se você cortar e fizer uma seção transversal ali do pneu, você vai identificar que você vai ter fios de materiais metálicos. Então, o pneu é um compósito. Daí a gente tem alguns materiais avançados, né? São materiais que tiveram a sua capacidade otimizada através de algum processo de alta tecnologia. Coloquei alguns exemplos, né, de equipamentos eletrônicos que utilizam materiais avançados, como VCR, CD players, DVDs, né, tem aquela leitura do Blu-ray, aquele canhão de leitura ali é feito de um material extremamente avançado. Ele consegue identificar uma maior quantidade de dados em um pequeno espaço. Em um pontozinho ali, qualquer ele consegue ler. Então, a gente costuma dizer que o canhão de leitura do Blu-ray, em comparação ao canhão de leitura do CD normal, do CD Play, ele tem de 100 a 200 vezes maior a amplitude de visão. Então, é como se você fosse quase cego de catarata e você tivesse um cara que enxergasse com o olho de uma águia, né? Então, ele consegue, em um pequeno ponto, enxergar um número de informações muito maior. Aí também tem aí na indústria bélica, mísseis, detectores a laser, display de cristal líquido, indústria aeroespacial, todas essas utilizam materiais avançados, certo? Os materiais avançados, a gente tem os semicondutores, que são utilizados em aplicações, principalmente em aplicações eletrônicas, que o semicondutor você pode manipular a capacidade de transmissão elétrica, transmissão da carga elétrica do material. Então, um celular, eu sempre dou esse exemplo, né, que os celulares hoje eles estão com a velocidade de carregamento cada vez maior. Então, é um tipo de material que está sendo ali cada vez mais otimizado para que você consiga ter uma transmissão mais rápida, né, da eletricidade para dentro do seu celular. Então, isso aí é um material semicondutor que você está conseguindo ali manipular a condutibilidade elétrica dele. Biomateriais, né, utilizados bastante na medicina. Uma preocupação dos biomateriais é o estudo da sua capacidade inerte, ou seja, você tem que criar um material que seja inerte ao tecido que você vai aplicar ou aquele determinado material. Então, tem que fazer estudos muito bem precisos. Os nanomateriais são materiais a escala nanométrica, e os materiais inteligentes, que são materiais que você já deu um exemplo. O material que você falou da argamassa, ela é um material que você disse que tem propriedades
que faz com que ela mesma se ajeite no local onde ela foi inserida e ela mesma faça o reparo. Então, existe isso na engenharia, esses materiais inteligentes. Vamos falar um pouquinho de cada um. Semicondutores, né? Eles vão apresentar propriedades intermediárias, propriedades elétricas intermediárias entre condutores e não condutor, né? Ou seja, entre materiais metálicos que conduzem e materiais, sei lá, cerâmicos que são isolantes. Então, a gente sabe que quando a gente estudar mais lá na frente, a gente vai ver que a quantidade de impureza dentro de um material, ela está diretamente ligada à capacidade da condução elétrica, porque os elétrons eles passam por dentro do material, né? Então, se você tiver muitas impurezas, você vai ter um espaço diminuído para que exista a movimentação desses elétrons, o que vai provocar uma diminuição da capacidade da transferência elétrica. Então, os semicondutores, eles são manipulados assim, eles são construídos assim, na retirada dessas impurezas ou manipulação da movimentação dessas impurezas para um outro tipo de local, fazendo com que o espaço para a movimentação dos elétrons fique livre. Aí você consegue construir um semicondutor, certo? Aí a gente tem os biomateriais, como eu falei, são empregados para implantes humanos, né? Então é importante que eles não produzam substâncias tóxicas e que sejam compatíveis com o tecido onde eles vão ser aplicados. Tá? Então não pode causar rejeição. Às vezes um determinado material que você aplica no tecido adiposo, ele não serve, por exemplo, tem muitas mulheres que utilizam um dispositivozinho que ele envia algumas mensagens para o que o corpo humano produz um determinado tipo de hormônio que bloqueia a produção dos óvulos, né? Então é um método contraceptivo. Só que essa implantação desse chip, dessa coisinha, é cara e é feita no tecido adiposo. Então, nada diz, não tem estudo que diga que aquilo ali é aplicado em um outro tipo de tecido, por exemplo, no tecido ósseo, que ela vai ficar inerte. Então, ela pode ter um outro tipo de reação se for aplicado em um outro tipo de tecido. Então, os tecidos humanos, o corpo humano, ele é composto de departamentos, igual uma empresa. Então, dependendo do tipo de tecido que você vai necessitar aplicar o material, você tem que estudar bastante aquilo, para não poder falhar. Os principais pode ser feito de materiais tanto metálicos, cerâmicos e compostos ou poliméricos, os biomateriais, vai depender da sua aplicação. Então, os nanomateriais, eles vão ter, vai ser de escala nanométrica, como eu falei, né? As estruturas vão ser bem pequenas, e a questão do nanomaterial é que hoje em dia o ser humano já consegue, né? Produzir novos materiais manipulando a estrutura atômica dos átomos. Um exemplo aí bom é o nanotubo de carbono. Esse nanotubo de carbono ele é utilizado na construção de roupas, na construção de tênis hoje em dia, de elementos de alta performance, de carros também. Então é uma nova geometria para o carbono, né? O carbono tem 8 alótropos. Esse é o nono alótropo do carbono, que é o nanotubo. A gente vai estudar o que é alótropo, pode ficar tranquilo. E por último, são os materiais inteligentes. Como você falou, essa argamassa aí, ela é um material inteligente. O que é um material inteligente? É um material que ele pode mudar as suas propriedades de acordo com determinado estímulo. Então, um material inteligente que a gente pode dar aí de cara é a Memory Foam, que é a espuma de memória, que é utilizado em travesseiros hoje em dia, aquele travesseiro da NASA que a gente fala. Então, é um tipo de material que ele tem propriedades viscoelásticas. Ele, ao mesmo tempo, é viscoso e ao mesmo tempo é elástico. Então, ele é viscoso para que você deite e fique amortecido, e ele é elástico para quando você saia dali, ele volte exatamente para a forma que era. Então, ele é viscoelástico. Outro exemplo são os fluidos reológicos. Os fluidos reológicos, eles são fluidos que mudam a direção dele, de escoamento, de acordo com o campo magnético. Então, se você quiser mudar, é como se você tivesse um controle remoto para mudar o fluxo de um rio, vamos supor. É obviamente que eu estou dando um exemplo extrapolando, né? Mas esses fluidos reológicos, você consegue mudar a direção que ele está escoando. Então, ele está escoando ali a 90 graus com a tubulação, ou 180 graus com a tubulação. Você pode mudar esse escoamento dele
para um lado ou para o outro, manipulando o campo magnético ao qual ele está inserido. E aí a gente também tem os polímeros com memória, são polímeros onde você, por exemplo, dá um exemplo fácil de polímeros com memória aqui. Alguns carros, eles têm pinturas que se você passar um prego ali, ele vai fazer o risco, mas depois, você passa ali em 5, 10 minutos depois, aquele risco sumiu. Então, ali é um tipo de polímero com memória, porque ele vai se deformar até fraturar, mas depois você tem nanopartículas ali, nanocápsulas, que aquelas cápsulas, quando elas são rompidas, com o próprio estímulo, né? Você está passando um prego ali, com o próprio estímulo, elas vão se romper, e aí aquelas nanocápsulas dentro dela têm agentes catalisadores de reação. Então, aqueles agentes catalisadores de reação, elas vão agir novamente na reconstrução daquele determinado local onde estava feito o risco. E aí vai fazer com que aquilo ali volte ao estado que era. Então, é esse nível de avanço dos materiais que a gente está hoje, né? Materiais inteligentes que você produz ele para que, sob uma determinada condição, ele faça uma ação. Então, o que é um material inteligente? É um material que ele vai mudar suas propriedades, ele vai tomar uma ação a partir do momento em que ele é submetido a um determinado esforço, certo? Pronto. Então, a gente tem algumas considerações, né? Estamos concluindo. Então, a gente tem que buscar para produzir, para desenvolver os nossos projetos de engenharia, né? Materiais que tenham alto desempenho, baixo peso e alta resistência, resistências a altas temperaturas, desenvolvimento de materiais que sejam menos danosos ao ambiente e mais fáceis de serem reciclados ou regenerados. Então, o tempo todo a gente vai ter que buscar isso daí, porque é o requisito do mercado. Então, a gente vai sempre ter que desenvolver processos novos para aumentar o desempenho de um material, né? Vai ter que encontrar materiais que possam substituir os materiais que estão sendo utilizados em algum tipo de aplicação para que torne, como eu falei para você, torne uma estrutura mais leve. Olha a questão aí do baixo peso, né, e alta resistência. Então, tudo é raciocínio, tudo é pensar. O engenheiro, ele foi feito, e toda a construção de um curso de engenharia é feito para que o profissional que saia do curso, ele tenha a capacidade de refletir sobre os problemas da sociedade e encontrar soluções que sejam que tenha viabilidade econômica e que tenha também respeito às questões ambientais, sociais, etc. Então, é isso que o engenheiro vai viver sempre. Então, eu falei, né, que existe uma porrada de materiais. Como é que a gente escolhe qual é o melhor, né? Como que a gente determina que esse é melhor do que o outro? Estudando, fazendo ensaios. A gente escolhe assim, a gente faz ensaios, a gente faz um teste, um crash test, a gente faz ensaio dentro de laboratório de dureza e etc. Ensaia, tem que ensaiar. Quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai fazer qualquer coisa, a forma de você melhorar o seu desempenho é ensaiar. Então, o cara que chega lá sem fazer nada, o professor, por exemplo, o professor que vai dar uma aula, ele precisa se preparar, ele precisa ensaiar, produzir, ler, reler, aprender para quando chegar lá, ele já saber o que ele está fazendo. O material precisa da mesma coisa, ele precisa ser ensaiado para que a gente possa garantir que ele vá se comportar minimamente parecido com o que ele se comportou no laboratório. Senão não precisaria nem existir os laboratórios, né? Então, os laboratórios estão aí para isso, para que a gente possa, obviamente, levar esses materiais ao extremo, para que a gente possa entender, olha, eu vou botar uma margem de 10 a 15%, e aí ele vai funcionar bem dentro dos limites de segurança e sem também ser muito custoso. Então, é o que eu falei aí, ó. Quais são os critérios que o engenheiro deve adotar para selecionar o material entre tantos outros? Primeiro, as condições de operação. Eu tenho que saber, o meu material ele vai ser aplicado aonde? Eu estou requisitando você, Thiago, para fazer uma construção aí de uma plataforma de petróleo. Então, você já pensa, pô, vai estar no meio do mar. Condição de operação, ambiente de alta salinidade, né? O material vai estar sobre forte impacto das ondas. Então, ele vai estar ali submerso na água, parte dele, e parte não vai estar submerso. Então, você tem condições muito específicas na qual você vai ter que estudar para ver qual é o melhor material para ser aplicado
para aquela condição. Depois você vai entender as propriedades e aí você vai fazer todo o seu projeto, certo? Outra questão que a gente deve ver, a degradação que o material sofrerá em serviço. Então, essa degradação, qual o índice de corrosão, você vai ter que calcular para que você possa determinar, inclusive, a questão das manutenções. Quando você entrega algum material, por exemplo, você fez uma caldeira, você entrega ela, você já tem que entregar a caldeira dizendo para o seu cliente de quanto em quanto tempo você tem que fazer as revisões dela, sendo que ela esteja operando dentro das condições especificadas no manual. Então, você vai entregar o manual para ele do equipamento. Ó, dentro das especificações de condição de uso, você tem que fazer de 4 em 4 meses a revisão. E por último, outra consideração importante é econômica, né? Quando você vai fazer um material, você tem que pensar em economizar, porque você tem que ter sua margem de lucro, né? Então, qual é esse custo do produto acabado? Certo? Porque às vezes a gente trabalha num trade-off. Trade-off é um jargão da engenharia de produção que a gente utiliza quando você tem que fazer uma coisa, você vai ganhar alguma coisa, mas você perde também alguma coisa. Ao ganhar algo, você perde algo. É o que acontece com o projeto de qualquer produto, certo? Ao ganhar qualidade, você vai perder a questão do bom preço final de venda, porque você está aumentando a qualidade do produto, então vai ficar mais caro. Então você perde um pouco da sua capacidade de vendagem do produto, porque ele vai estar mais caro do que os dos concorrentes. Então o que você tem que fazer? Ficar numa faixa ali, nem uma qualidade extremamente alta, com um produto, um material extremamente bom, nem também tão ruim, certo? Aí tem os tipos de indústrias que influenciam nos materiais. Temos a indústria de ponta. A indústria de ponta, a indústria aeronáutica, a indústria espacial, aeroespacial, né? A indústria voltada para materiais de nanoengenharia. Então, essas indústrias de ponta vão solicitar materiais de ponta, né? E temos a produção em massa, que são empresas que produzem em massa. Produz moto, eletrodomésticos. Então, vai ter uma solicitação de materiais que não esteja no seu limite. Já a indústria de ponta vai necessitar de materiais que estejam no seu limite. Eu vou querer como eu falei, o exemplo do ônibus espacial. Eu vou querer uma cerâmica super processada, porque ela vai precisar atingir, suportar 2.400 graus de temperatura. É uma temperatura que é 2 vezes acima da temperatura de fusão do ferro. Então, é o que eu estou aí. Ó. Grande exigência tecnológica, utilização dos materiais no limites. A produção em massa, produtos não diferenciados, então a utilização de materiais abaixo dos limites. Então, essa é a diferença muito importante. Você vai produzir iates. Seus materiais é uma indústria de ponta. Seus materiais têm que ser no limite, certo? Enquanto que na indústria de ponta você vai ter que fazer uma seleção cuidadosa, né? Porque o fator custo ele é secundário. Fator qualidade e segurança é primordial. O fator custo é secundário. Não à toa que você faz um projeto de um iate, você faz um projeto de um avião e tal, o fator custo, ele muitas vezes acaba sendo secundário. E no caso da produção em massa, o fator custo é primordial. Então isso é o que eu falei, né? Em raras ocasiões o material reúne uma combinação ideal de propriedades. Então você vai ter que fazer o trade-off, olha lá. Ó. É necessário reduzir uma em benefício da outra. Aí vai do seu cliente, do que o seu cliente requisitou. Ele está requisitando mais qualidade ou ele está mais pelo preço? Aí você vai fazer de acordo com o que ele pede. Aí tem um exemplo clássico: resistência e utilidade, que são, vamos dizer assim, algo que contrapõe um ao outro, né? Então a gente vai ter que atingir um compromisso razoável entre essas duas propriedades, resistência e utilidade. Aí eu botei aí, ó, como definir qual o melhor material para um determinado fim. Você tem um copo, tá? Que depende, ó, custo, tempo de vida, durabilidade, aparência, finalidade, natureza do líquido. Então, para você determinar qual material que você vai construir esse copo, se é com vidro e cerâmica é a mesma coisa, eu coloquei aí só para a gente voltar com essa discussão do vidro e do cerâmica, vai ter um momento que a gente vai discutir sobre isso aí. Vidro, cerâmica, plástico, madeira, metal, papel. Qual desses materiais você utilizaria para construir um copo? Aí, todo mundo responde o quê? Depende do meu cliente.
Se o meu cliente quiser um material de plástico, ele vai dizer para mim, eu preciso de um material para tal fim e eu tenho tanto de dinheiro, tanto de valor. Então, vai ser aquelas questões que a gente falou lá. Vou voltar aqui rapidinho. A questão econômica, a questão da degradação e a questão das condições de operação. Isso daí que vai balizar e determinar qual é o tipo de material que eu vou utilizar para construir o meu copo. Beleza? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai... Essa atividade já passei, né? Para a próxima aula, faça uma pesquisa relativa à descoberta de novos materiais, envie a pesquisa por e-mail e se prepare para apresentar sua pesquisa durante a aula. Tá aí o meu e-mail, vou mandar esse material para vocês depois, jogo no grupo aí, junto com a gravação das aulas. Tudo certinho aí? Alguma dúvida, Thiago? A gente pode finalizar aqui. Tudo certo. Beleza. Não, só queria falar só para o professor que eu saí aqui a aula porque eu estou sinal bem ruim. Aí ele caiu aqui, viu? De boa, Mas tranquilo. tá descarregado, né? Mas tá dando até eco aqui. Pronto, tudo bem. Então, ficamos aí com o nosso Não é próximo encontro marcado para o falar, próximo sábado. Próximo sábado às 8 horas, tá bom? mas esse aí, gostei muito do certo do Brasil, viu? Beleza. 8, pronto, porque eu tava errado aqui. Valeu. Valeu. Até a próxima semana. Finalizar a Até. gravação. Obrigado.